Shabbat Shalom. Quando de tarde começou a cair essa chuva torrencial, pensei, mas isso faz parte do vício rabínico. É a materialização da porção da Torá que nós lemos essa semana. História de Noé com dilúvio. E essa história de Noé, ela vem na sequência da história da semana passada que fala sobre a criação do mundo. A gente não precisa pegar na leitura da Torá, do texto bíblico, a literalidade ao pé da letra, que Deus, assim, em 6 dias, criou o mundo. É um simbolismo, uma mensagem que nos faz pensar sobre o mundo que nós criamos, porque cada um também, assim o judaísmo almeja, seja um criador da sua própria trajetória de vida. E nessa descrição que lemos na semana passada sobre a criação do mundo, Deus expressa, após cada dia ser realizado, construído com suas bênçãos, como isso é bom. Essas são as palavras divinas, como isso é bom. Essas palavras expressam o encanto que aprecia o mundo. Passado uma semana na leitura da Torá, e claro, na cronologia do texto bíblico, passado décadas, centenas de anos, mas imediatamente na sequência da leitura, chegamos com a história de Noé. E a percepção divina constata algo completamente oposto. Nas palavras da Torá, Deus viu o quanto degradada a terra estava. E quando a gente se depara com essa leitura, uma pergunta vem: o que aconteceu com a primeira visão, em que é descrito como tudo sendo bom, e essa segunda visão, em que é colocado que a terra estava degradada? As bênçãos do enunciado divino da criação eram sementes para que delas realizações pudessem florescer. Essas sementes, como todas as demais sementes, requerem serem regadas. As bênçãos do enunciado divino, como qualquer bênção, precisa ser irrigada. Para florescerem, precisavam ser irrigadas com agradecimento, paciência, parceria, comprometimento, determinação, aprendizado, humildade, formulação de perguntas assertivas, sensibilidade, senso de visão e consciência. E uma vez que assim elas não foram irrigadas, as sementes da criação no enunciado de Bereshit murcharam antes de florescerem. A paciência foi substituída pela ansiedade, o agradecimento pelo egoísmo exacerbado, a parceria substituída pelo senso de supremacia, o comprometimento pela exaltação do ego, a determinação pelo imediatismo, o aprendizado pela prerrogativa de tudo saber, a humildade pela arrogância. Às vezes uma arrogância disfarçada, mas que não tarda em brotar. O questionar foi substituído pela imposição, às vezes uma imposição camuflada, mas que igualmente também não tarda em brotar. A sensibilidade foi substituída pela dureza carente do mínimo de empatia. O senso de visão foi substituído pelo delírio que alimenta fantasias de um passado inexistente e de um futuro inatingível. A consciência foi substituída pela repetição dos mesmos equívocos. Nas palavras de Albert Einstein, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. E aí veio o dilúvio, a Torá relata. Porque o estado de consciência não foi atingido e a repetição do erro existiu porque esse estado de consciência foi deixado para trás. Para que houvesse um novo começo, foi construída a arca por Noé.
No entanto, a arca não era uma resolução do problema. A arca era um paliativo momentâneo. A arca não mudava o estado de consciência. Depois, Abrão, o personagem da Torá que vem na sequência, ele sim vai mudar o estado de consciência. Porque, ao contrário de Noé, ele vai se perguntar: se há um problema, como eu posso resolver, não para somente me salvar, mas para que outros possam fazer parte do resultado dessa solução? Noé, ele buscou a arca para somente se salvar. Não mudou a sua consciência. Não se preocupou com os efeitos da destruição, nem com suas causas. E essa falta de consciência criou um ambiente na própria arca muito corrosivo de existência. Por exemplo, a Torá descreve os nomes dos filhos de Noé, que estavam na arca. Mas a Torá não menciona o nome da esposa de Noé. A interpretação rabínica da Torá vai tentar encontrar alguma maneira de pensar qual é o nome dessa esposa, mas isso é interpretação, para substituir uma lacuna que já existia. O fato é que a esposa de Noé estava com sua família, mas seu nome não é mencionado. Imagine o ambiente, dentro da arca, num lugar fechado, dias e noites sucessivos com dilúvio, somente lá a sua família, além de diversos animais, num ambiente que não deveria ser nada tranquilo, bem tumultuado, e seu nome não é mencionado. É como se a existência não fosse notada. Um filósofo, Berkeley, falava: ser é ser percebido. Diante disso, será que a esposa de Noé era percebida, notada, sua existência valorizada? A arca refletia a degradante condição da terra. O estado de consciência não havia mudado. E na sequência da história, nessa mesma porção da Torá, nessa mesma paraxá, a Torá descreve a construção da Torre de Babel. Era a tentativa de construir uma torre que alcançaria o céu. Algo um tanto presunçoso, alcançar o céu. Em escalas diferentes, Babel repete o erro do dilúvio. Isso é dado pelas letras hebraicas. A palavra em hebraico dilúvio é Mabul. E a palavra da torre de Babel, e Babel significa confusão, ambas têm a mesma origem etimológica. Mabul, dilúvio, e Babel, confusão, são palavras com a mesma origem linguística etimologicamente falando. E ambos traduzem a mesma concepção da consciência não alterada, que não enxerga os problemas e repete sucessivamente os equívocos. Assim, a arca nada de novo traz. Ela repete os erros da tentativa de criar de modo falso algo novo, mas acaba culminando na repetição de novos erros através da Torre de Babel. No entanto, no meio de todas essas histórias, uma chance foi dada, a chance de alterar a nossa consciência, a chance através do arco-íris. O arco-íris representa o pacto entre Deus e a humanidade, porque é a tentativa de criar algo genuinamente novo, através de um novo estado de consciência, que não repete a ação, não fortalece o erro anterior. E quando nós temos uma oportunidade, como nós aproveitamos nossas oportunidades para refletir, para aprimorar, para dar um upgrade em nosso nível de consciência? Será que vamos passar com essas oportunidades em brancos ou vamos permitir que essas oportunidades, como um arco-íris, venham a colorir nossas vidas? Que possamos sempre, constantemente, buscar novos e mais elevados níveis de consciência, porque não vamos estar isentos de erros, mas que, ao menos, aqueles que já cometemos,
não venham a se repetir. E isso são os começos que, com todo o bom empenho de Noé na construção da arca, não justificou a mudança, apenas perpetuou o equívoco. Ele buscou o salve-se quem puder. O arco-íris é a resposta. Que possamos trabalhar para, num abraço coletivo, todos encontrarmos o nosso caminho. Porque quando um encontra e o outro não, vamos ambos tropeçar, porque a queda de um, inevitavelmente, cedo ou tarde, é a queda de todos, se caminharmos juntos, em comunidade e em humanidade. Shabbat Shalom.